E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vai ser o nosso início do mês de abril, dos nossos exercícios. Para ver os exercícios com mais detalhes, vocês podem ir no cronograma de exercícios, né, ler todas as nossas etapas. Essa vai ser a ideia do projeto desse mês. E eu coloquei aqui já alguns exemplos da thumbnail desse meu último projeto. Vocês podem dar uma olhada no ArtStation para ver com mais resolução, com mais detalhes. Mas basicamente a ideia é pegar o briefing de algum livro ou de algum projeto que vocês tenham algum interesse em fazer um redesign. Por exemplo, quero fazer redesign de alguma arquitetura de algum jogo antigo, de alguma coisa assim. Eu recomendo não pegar nada muito recente ou algo que já tenha tido feito uma adaptação visual, né, para não ser influenciado demais por algo que já existe. Então, só para mostrar para vocês aqui, o que eu peguei foi esse livro aqui, né, o Skyward do Brandon Sanderson. Então, basicamente a humanidade fugiu para um planeta, eles foram meio que caíram nesse planeta, né, o único planeta em que a humanidade está vivendo. E a ideia é montar uma dessas bases militares que a humanidade está se protegendo dos alienígenas do livro, né, que são os Krells. Então, coloquei uma explicaçãozinha aqui para no portfólio as pessoas lerem e poderem entender. Coloquei as minhas thumbnails e coloquei aqui no cantinho as minhas referências, né, que é essa ideia de... Deixa eu só dar um zoom aqui. Essa ideia de ser um lugar meio... quase como favelas, assim, uma moradia meio improvisada, com a ideia de radares, a ideia de coisas uma em cima da outra meio industriais, né, com esse metal, que vai ser uma coisa que eu vou usar bastante no concept. E essa ideia de antenas e radares, porque eles têm que estar sempre vigiando os céus, né, para se proteger. Então estou unindo algumas referências base de linguagem, de materiais, de cores, algumas referências de funcionalidade que eu quero usar. E a partir disso eu parti para as minhas thumbnails, né, para essas opções de design. Eu fiz 8 opções. Eu recomendo vocês fazerem no mínimo 4. Quem quiser fazer mais, melhor, né? 8 eu acho ideal, assim, para ti não ter a pressão, tu poder soltar a mão ali, não ter aquela coisa de tenho que fazer 4 muito boas, né? Pode fazer 8, se tiver algumas ruins, tira, só coloca 4 no portfólio. Não tem pressão nenhuma, certo? E pode ver que são thumbnails bem soltas, né? Tipo, não... Eu coloquei algumas indicações de detalhe aqui e ali, vocês podem dar zoom depois na página do ArtStation para ver melhor cada coisa. Mas a ideia é focar em fazer a silhueta o mais interessante possível, né? Quem tem qualquer dúvida de silhueta, de coisas de design, vejam meus vídeos do Patreon de composição e direção de arte e de fundamentos de concept art. Eu falo muito da importância de silhueta, como ter uma boa silhueta, como analisar silhuetas, né? E a partir disso, eu vou escolher as minhas silhuetas favoritas, as que têm as melhores soluções que eu achei, e eu vou fazer algum sketch um pouquinho mais refinado, certo? Então, a ideia aqui é refinar, certo? Eu vou pegar as minhas thumbnails e eu vou ou colocar algum valor de cinza, ou eu já vou jogar algumas cores. Vocês podem ver que eu tô jogando aquela cor do metal, né, mais usado, aquela coisa mais industrial. E eu já tô testando algumas saturações que vocês vão ver que vão estar presentes no meu resultado final, né? Mas eu tô num processo de iteração aqui. Vocês vão ver que isso aqui está bem distante do final ainda. O que está acontecendo aqui é quase como a essência do projeto que eu estou pegando, certo? Eu já estou caminhando para aquela direção final, mas não tem nada refinado ainda. E eu estou fazendo isso de uma maneira bem solta, não estou usando nenhuma perspectiva muito técnica aqui ainda, né? Eu vou colocar os pontos de fuga depois, então eu estou desenhando bem solto. Tem muita coisa com perspectiva aqui que está errada e faz parte, né? Eu não quero fazer nada muito rígido ainda. E a partir disso, então, eu vou partir para um refinamento cada vez maior, né? De cores, de materiais, de pensamento de design. Então agora eu estou cuidando um pouco mais dessas pequenas nuances de design, mesmo que tenha muita coisa que vai ser trabalhada ainda. Eu estou cada vez mais indo para essa direção, né? Então, aqui só para vocês verem também que eu gosto de fazer quase como esses bordzinhos de textura. Vocês podem ver que essas linhas laranjas eu estou usando aqui embaixo, ó. Então eu meio que coloco ali em cima para eu ter um acesso fácil de copiar, colar onde eu achar que eu tenho que fazer isso. Eu faço isso às vezes com as fontes, deixo com as letras, né, que eu vou usar, eu deixo separado em um folderzinho ali no Photoshop, separado. Mesma coisa, esses quadradinhos aqui eu acabei usando nessa parte. Depois eu acabei pintando por cima, né?
mas é a importância de saber. Aqui eu já pintei um pouco por cima, já dei uma refinada melhor, ajeitei a perspectiva de algumas coisas. E a ideia é que o design, como o design é um processo iterativo, né? Ou seja, ele vai passar por iterações, por etapas de refinamento, e essas etapas de refinamento elas podem ser cíclicas ou elas podem ser em diferentes direções possíveis, né? Então vocês vão ver que eu vou estar tentando muita coisa diferente. Vocês podem ver aqui, por exemplo, um exemplo de iteração. É que aqui eu estava começando com essa parte central aqui da estrutura, quase como um mirante, eu tinha essa partezinha aqui de... quase como um corrimão de metal, né? A questão é que isso aqui estava muito simples, estava simples, estava meio sem graça, e estava criando muito ruído com essas barrinhas aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu pensei, eu estou usando essas barreiras amarelas aqui e nessa porta da esquerda, que elas estão chamando atenção, esse amarelo chama atenção em contraste, e eu estou usando esse amarelo no radar grande aqui, também chama atenção. Eu poderia usar esse amarelo de alguma forma aqui também para criar uma quarta coisa, né? Para criar um balanço aqui de amarelos, criar quase um triângulo de amarelos aqui. Então, coloquei esses retângulos bem básicos, né? Quase como um teste, assim. Coloquei uma coisinha de material, alguma indicação, e depois eu fiz um refinamento maior, né? Fiz um polimento maior com pensamento em design. Então, eu quis criar alguma leitura negativa aqui na silhueta para deixar essa silhueta mais interessante. Fiz algumas variações, né, usando o princípio de design do grande, médio, pequeno, big, medium, small. Eu estou criando alguns smalls aqui para chamarem a atenção, né, dar essa coisa de que tem um suporte, tem uma funcionalidade acontecendo aqui. E cada vez mais eu estou fazendo esse refinamento, certo? Então vocês podem ver aqui também na porta, ó, nessa porta da esquerda, desde o meu primeiro aqui, beleza, a ideia está aqui, certo? A ideia dessa portinha está aqui. Mas o que eu vou fazer nas outras etapas é dar um refinamento, uma iteração, né? Uma iteração de evolução de design cada vez maior. Então, bem básico aqui. Fiz uma iteração, uma tentativa de design, uma terceira tentativa de design e a última tentativa de design, né? Então, eu realmente prestei atenção no design dessa porta agora, essas estruturas aqui em volta, para fazer... Deixa eu só voltar aqui. Para fazer a versão um pouquinho mais refinada, né? E aí vocês podem ver aqui que eu estou usando, tá bem sutil, né? Mas estou usando meus pontos de fuga, meu grid de perspectiva, para eu conseguir desenhar as coisas em perspectiva, tudo certinho. E essa aqui não é a versão final ainda, né? Mas ela está bem próxima da final, que é essa aqui. Então aqui já coloquei um pouquinho mais de resolução. Já dá para ver como eu estou pensando aqui as escadinhas para subirem até essa funcionalidade adicional de que caso algum engenheiro, algum mecânico tenha que vir aqui mexer em algum cabo, consertar alguma coisa. E adicionei a questão do chão, né, para ele parecer mais integrado nesse ambiente. Tomei mais cuidado com meus materiais, as minhas texturas, né, mesmo que esteja super bem indicado a minha pintura, que ela está bem solta, né, eu já estou indicando melhor alguns materiais. Aqui a ideia das escadinhas, para ter essa coisa da funcionalidade, né. Também algo que eu estava conversando com um amigo meu, que é o Gabriel Meirelles, que ele também é concept artist, essa coisa de tu mostrar um caminho, guiar o olho é muito importante nas composições, né? Tanto de environment quanto de sets, assim, até de props, né? De tu mostrar as funcionalidades, como que um humano vai interagir com aquilo, como que isso aqui passa uma sensação de escala, né? Então, cria novas camadas de funcionalidade, né? Não é só um lugar para se proteger, um lugar meio enjambrado, assim, meio improvisado para se proteger e que tem radares, também tem essas funcionalidades, essas camadas de funcionalidade menores que são as escadinhas para manutenção e tal, então isso cria outras camadas aqui, né, de interesse visual. Coloquei aqui as calçadinhas, né, meio que como se alguém fosse caminhar aqui e subir. As linhas aqui que eu coloquei no início continuaram, eu só fiz uma melhor distribuição de design, certo? E aí a última etapa que eu quero que vocês façam, né, a ideia disso aqui é ser um projeto de um mês, mais ou menos. A última etapa que eu quero que vocês façam é uma apresentaçãozinha, certo? Não precisem fazer projetos gigantes, se vocês quiserem fazer projetos simples de um veículo, de um prop, ou de uma parte de um cenário, né? Poderia ser só a frente de um cenário, assim. Tudo bem, né? Eu fiz um projeto maior porque é um projeto pessoal que eu queria muito fazer. E recomendo fazerem com calma, buscarem referência, explorarem sem medo. E aí aqui eu deixo para vocês olharem no ArtStation lá tem alguns shots, algumas cenas com mais
algumas imagens com mais detalhes, né, com alguns shots de detalhes para vocês verem melhor. E aqui só outro exemplo de outro projeto em que eu estava usando também essa mesma ideia da iteração com silhuetas, né? Então eu fiz as silhuetas e depois desenhei em perspectiva para ter essa sensação de beleza. Achei uma silhueta interessante só no 2D, né, sem perspectiva nenhuma. Agora eu vou desenhar isso aqui em perspectiva para ver como que isso aqui funciona tridimensionalmente até chegar na minha solução final, certo? Então também recomendo usarem esse método de não precisar resolver como eu fiz aqui, né, que eu desenhei direto com a perspectiva, fiz as silhuetas e desenhei com a linha. Isso aqui ajuda muita gente visualiza melhor com a linha, mas também pode ser puramente na silhueta caso tu queira fazer um design um pouco mais criativo, sem se preocupar tanto com as formas logo de cara e se preocupar puramente com a silhueta. Funciona muito bem também. E aí aqui só algumas coisas, algumas recomendações, né? Pesquisem projetos no ArtStation, na FZD Gallery, né, dos alunos da FZD ou dos alunos da Brainstorm, e vejam como que eles estão fazendo as temáticas dos projetos deles e as apresentações dos projetos deles, certo? E a apresentação é muito importante, né? Tu fez uma pesquisa, tu fez um pensamento de design e agora tu quer apresentar isso da melhor maneira possível, né? Tu quer deixar isso com uma apresentação profissional para mostrar que tu tem um cuidado, uma preocupação com o teu portfólio, que tu vai ser uma boa adição a algum estúdio de concept ou para algum jogo, né, ou para algum estúdio de outsource. Então é muito legal ter esse cuidado extra na hora de apresentar os projetos, é o que eu falo muito com meus alunos também. Então aqui mais alguns exemplos, né, mostrar outras vistas, ter o cuidado de escolher as fontes certinhas, às vezes coloco alguma textura que vai dar alguma tematizada no projeto. Aqui também. E dá pra ver que são coisas, né, esses projetos não tem nada de render muito pesado, certo? Não são ilustrações renderizadas por meses e meses. Muitas vezes alguma line art, alguma cor base, com alguma indicação de material, luz e sombra, já dá um efeito muito legal e já é conteúdo absurdamente bom e profissional para um portfólio de concept, certo? Então, se tua prioridade é entrar na indústria, fazer projetos assim é excelente. É a melhor coisa que tu pode fazer para um portfólio, certo? Aqui só algumas outras opções de apresentação, né? É muito legal também coletar referências de apresentações, caso tu queira fazer apresentações mais limpas, explorações mais limpas como essa aqui do canto de cima, ou mostrar os logos e texturas que tu criou para o personagem, mostrar vistas e funcionalidades diferentes, né, frente, trás, a escala humana aqui é bem legal, essa concepção do Lars Solwig, que é um artista muito bom. E aqui só mais alguns exemplos, né, para se inspirar em projetos. Então, um personagem com suas próprias, do jeito que isso aqui está apresentado, ou meio que uma motinho, né, que vai vender coisas ali de frutos do mar, quase como uma lojinha de conveniências, tem um aquáriozinho aqui, né? E aqui é um personagem, tem a sua temática, né? Tem essas máquinas quase como uma viagem do tempo, uma coisa meio retrô e com uma mistura de futurista, é super legal. E é isso, galera. Eu recomendo vocês se inscreverem no Patreon, quem não tá lá ainda, né? Quem tem dúvidas sobre essas coisas de design. É patreon.com/Antônio Rizarte. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? E lá tem aulas de introdução a 3D, tem aulas de composição, de fundamentos de design, fundamentos de concept art, né? Como é a indústria de concept, como entender direção de arte, linguagens de design, pintura, estudos de valores de luz e cor, fundamentos de perspectiva, tem demonstrações de desenho com estudos de perspectiva. E é isso, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, mandem para mim no Instagram ou até pelo Patreon lá. E eu pretendo voltar com os vídeos pro canal em breve, né? Os vídeos abertos para todo mundo, a playlist de anatomia. Eu tô numa correria agora em questão de trabalho, né? Então quem puder me apoiar lá no Patreon é sempre muito bem-vindo. A modalidade de estudante, que é a que está disponível agora, porque as minhas mentorias estão lotadas, é R$60 por mês. É um investimento muito, muito válido, eu acho, para quem tem esse interesse de participar de uma comunidade, de ter vários vídeos de nível profissional, para querer entrar na indústria, para montar seu portfólio e também para ter novas conexões, né? Receber feedback de outras pessoas, receber meus feedbacks no seu sketchbook e continuar evoluindo, certo? Porque quem estuda aí seu tempo ou quem está começando, é muito importante ter em mente que o tempo de estudo é uma das coisas mais importantes, né? A consistência de estudo e a consistência de fazer projetos é uma das coisas mais importantes para se melhorar como designer e como artista, certo? Então é isso, boa semana, bom mês para todo mundo. De novo, qualquer dúvida mandem, boa sorte, bons estudos e um abraço.